Olá, pessoal! No vídeo de hoje você vai assistir 8 vezes que Rogério Vilela se emocionou ao vivo durante alguns episódios do Inteligência LTDA. Impossível não se emocionar junto com tantas histórias. Pegue um lenço e bom vídeo. Vilela se emociona a fazer pergunta à convidada com câncer terminal. E a segunda pergunta é sobre morte, sobre a gente falou aqui. Que você queria deixar para o pessoal que está assistindo isso aqui, para depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que eu sei que quando eu me for vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão, vocês vão. Então, a única coisa que eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver, ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência, quem sabe? Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida na vida, algum questionamento que você faz. Não tem. Acho que questionamento eu não tenho nenhum, eu só teria pedido, sabe? Acho que o único pedido que eu teria era pra que não doesse tanto pra quem eu amo. Só isso. Mas isso você não tem controle, né? Não tem como. Obrigado demais. Obrigado, Lucas. Obrigado vocês. Vocês estão vendo esse vídeo. Eu peço que vocês sejam educados nos comentários, mandem mensagens boas, mensagens legais e quem tá passando por algum momento como ela, coloca a tua experiência aqui também para dar força para as outras pessoas. Vilela se emociona e chora ao vivo, falando sobre seu pai. Com meu pai, que foi muito libertador, né? Teve não sei se foi o Dia dos Pais ou perto do Dia dos Pais, que a gente conversou aqui, eu com ele, e eu pedindo perdão por tudo, e ele me falou uma coisa que é muito pesado. Assim. Ele falou, cara, não precisa falar disso. Eu sei, cara. E o pai sabe. Claro que sabe. Assim como eu sei que o meu filho não precisa falar nada. Vocês só sabem. Que tudo que a gente quer é que os nossos filhos sigam, né? Voa. Tem um poema bonito do Gibran que ele diz assim: o pai é como se fosse um arco. E ele é envergado pelo destino, pela vida, e ele se estica e se quebra e quase quebra. E quanto mais ele se doa, mais alto vai voar essa flecha que é o nosso filho, entendeu? Exato. Então a última coisa que eu quero é que a Anitta e que a Aurora olhem pra mim e digam assim: pô, me perdoa, não sei. Velho, não tem. Eu vejo isso pelo já meu está filho. perdoado. Não precisa pedir desculpa por nada, cara. E aí eu entendi melhor meu pai, né? Porque esse amor pelo filho é uma coisa que não dá pra explicar, cara. É uma coisa que você não consegue colocar em palavras. Eu, em alguns momentos, fiz esse movimento, né? De estar olhando minhas filhas e de, sei lá, botar elas pra dormir e de estar vendo elas assim dormindo e chorar de amor, de caraca, como eu gosto dessas meninas. E aí fazer esse movimento de dizer: a mãe gosta assim de mim, velho. É assim que a mãe gosta de mim, tá ligado? Caraca, é um negócio muito forte pra ela, tá ligado? Porque eu não sei sua mãe, mas meu pai, principalmente meu pai, minha mãe nem tanto, mas meu pai é de uma geração, cara, que ele, quando era criança, nunca falou eu te amo, nunca me abraçou, cara. E aí eu fui entender isso porque o pai dele, pior, cara, o pai dele teve 10 filhos, mal demonstrava afeto. Por isso que ele é mais foda ainda. Exatamente. E eu comecei a quebrar isso com ele. Hoje em dia ele é um cara super amoroso, fala, chora comigo. Mas eu entendo tudo que ele passou, cara. Porque imagina a rocha que ele tinha que ser, cara. A gente dá o que a gente recebe.
E em alguns momentos, alguns homens e mulheres muito corajosos decidem quebrar ciclos. Yuji Tamashiro revela seu testemunho mais forte e emociona a todos com seu relato. Meu irmão, um pai e uma mãe são insubstituíveis, mano. Olha isso. São insubstituíveis, mano. Eu ali naquela calçada falei, e agora, mano? E agora? Fui pra casa. Eu cortei, mano. Nesse tempo, minha mãe tava em casa. Eu cheguei lá e falei, mãe, o pai foi entubado, teve um infarto e é isso. Aí me deram remédio pra caramba, eu capotei no dia seguinte. Minha mãe passando mal já pelo meu pai, internada também. Aí, resumindo, eu ficava um dia no hospital do meu pai orando, na frente do hospital, e no outro dia orando no hospital da minha mãe. E ali ficava nos dois lugares. Até que chegou um dia, a minha mãe conseguiu sair do hospital. E aí em casa a gente orando. Dia de manhã, eu tive uma visão que meu pai estava sendo batizado nas águas e foi isso. Isso foi de manhã. Quando chegou a tarde, a minha prima que estava em casa, ela saiu correndo com o celular, foi lá pra fora e aí eu fui correndo atrás. E nisso ela já tava chorando no telefone. E eu só falei assim, é isso mesmo? É isso mesmo? Aí a minha prima falou, é isso. Minha irmã já veio desesperada e fazendo assim, ó, com a mão. Tremendo, fazendo que tava tremendo. Eu só dei um tapa na mão dela, ô Vilela. Minha irmã teve muito problema com depressão, síndrome do pânico. Eu falei assim, ó, a partir de hoje, você é mulher. Você não é mais menina. Porque eu preciso de você, você precisa de mim e a nossa mãe precisa da gente, né? Essa daqui é a realidade, mano. Isso daqui que a gente tá falando é a vida. É a vida. Eu falei, você vai engolir o seu choro, você vai conversar com a mãe como se nada tivesse acontecendo. Eu vou até o hospital reconhecer o corpo do pai e eu volto. E aí eu conto pra mãe o que aconteceu. E ela falou, tá bom. E a minha irmã foi forte, mano. Forte. Ela engoliu o choro e ficou a tarde inteira conversando com a minha mãe como se nada tivesse acontecido. Quando eu chego no hospital, Vilela, quem que vai reconhecer o corpo? Ah, sou eu. Você é o quê? Filho. Tá. Aí coloca aquela roupa e tal. Falou assim, ó, tá lá dentro. Tá dentro daquele quarto ali. Aí eu achando que meu pai tava em cima do colchão, da cama e tal. Quando eu chego e fecho a porta, eu vejo um saco preto. Aí eu falo, Vilela, aí, mano. Aí realmente o bagulho esquece. Eu só abri ali o saco, falei assim, ó. A vida é isso daí, né, mano? A vida é isso, mano. Meu pai tá aqui. Aí eu abracei o meu pai e falei. Aí eu entendi, né, Vilela? Eu entendi. Nós não somos um corpo vivendo dentro de um espírito. Nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo. E um dia esse espírito ele vai ter que voltar, Vilela. Ele vai ter que voltar. Meu pai voltou, mano. Voltou, assim como um dia eu vou voltar, um dia você vai voltar, a Mila vai voltar, todo mundo que tá assistindo vai voltar. Mas como dói, Vilela? Eu sei. Como dói, mano? Eu abracei, eu entendi. Sabe quando você... Essa é a grande diferença, mano. Por isso que dentro da minha cultura japonesa, os homens mais sábios e respeitados são aqueles que têm mais idade. Porque ele já passa por muita coisa. Você pode ser um grande teólogo, você pode estudar, você pode decorar a Bíblia inteira. Mas se você não viveu a Bíblia, você não entendeu a Bíblia, mano. Eu ali, naquele momento, os versículos, as passagens começaram a pular no meu olho. Eu abracei meu pai, levantei como outra pessoa. Eu entendi quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Agora eu sou um homem, mano. Eu sou um homem. Eu saí, abri a porta, tinha montanha. Lá em Santana de Parnaíba. Uma montanha assim, eu falei, de onde veio o meu socorro? Meu socorro vem de lá, mano. Vem de lá. Quando eu olho pra trás, tava o hospital inteiro. Os enfermeiros que também estavam na luta, mano. E tirar o chapéu pros enfermeiros, pros médicos, não voltavam pra casa, mano. Ali, mesmo sem saber o que fazer, cuidar, eles estavam ali, mano. Eles estavam ali. E aí eu comecei a orar pelo hospital. Senhor, abençoe esses médicos, esses enfermeiros. Eu cheguei em casa e falei, mãe, o pai morreu. Minha mãe travou. Aí meu peito assim, ó, ô Vilela, apertou de um jeito. E aí eu fui e dei um tapa na minha mãe e falei assim, ó, eu preciso da senhora. Eu não sou pai. Eu não sei cuidar dos meus filhos. Mas a senhora vai me ajudar a cuidar dos meus filhos. A vida não acabou ainda, mãe. Tá a Yumi aqui, a Yumi não casou, a Yumi não dá. A gente vai ter que ser forte. Me escuta, mãe.
A minha mãe teve um... É isso, essa é a realidade. É isso daqui, a gente não tem como fugir mais. A morte tá aí, não é o fim, é o começo de uma vida eterna. Mas enquanto a gente tá aqui, a gente vai ter que continuar caminhando. A minha mãe foi forte. Foi forte. No dia seguinte, ela falou assim, vamos fazer um culto. Fizemos uma live, um culto dentro da nossa casa, agradecendo a Deus por nos dar forças, até mesmo por essa dificuldade. E daquele momento, eu senti assim, realmente foi uma chave sendo entregue na minha vida, falar assim, ó, é um forte testemunho. Essa chave vai abrir muitos corações pro Senhor entrar e fazer a grande diferença. Foi ali, Vilela, que eu entendi o que é a vida mesmo, mano. Foi naquele momento que tudo começou a fluir. Eu comecei a entender que, tipo assim, faz sentido. Faz sentido, Vilela. Meu pai, ô Vilela, ninguém tem o que falar do meu pai. Meu pai é um grande homem. Eu só tinha vergonha dele porque ele era passado pra trás por todo mundo. Eu falei, eu não quero ser igual ao meu pai. Essa era a minha visão. Eu não quero ser igual ao meu pai. Meu pai é um bobo. Todo mundo passa ele pra trás. Aí eu falava com meu pai, pelo menos eu deito minha cabeça num travesseiro tranquilo que eu fiz a coisa certa. E olha que interessante, Vilela. Hoje eu sou um homem convertido e eu me esforço todos os dias e eu peço, Senhor, que o Senhor me dê o coração igual ao do meu pai. Que tire essa maldade, eu não veja maldade nas pessoas e eu consiga fazer a mesma coisa que meu pai fazia. Hoje eu consigo entender, mas como é difícil, Vilela. Porque o Senhor tá amolecendo meu coração, mas ao mesmo tempo eu muitas vezes sou passado pra trás. Vilela chora com a história sofrida de Marina Silva. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Olha, com certeza o momento mais difícil da minha vida foi aquele que eu relatei, né? Naquele surto de malária e sarampo. Numa situação de extrema vulnerabilidade, sem médico, sem nenhum tipo de socorro, perder em 6 meses a minha mãe, minhas 2 irmãs, um primo. 6 meses? E esse meu tio, que era uma pessoa que eu tinha uma ligação muito forte, esse que era cesteiro, foi um dos piores momentos da minha vida, sem sombra de dúvida. E a tua fé nesse momento, como ficou? A minha fé era fortalecida, não é? Porque meu pai entrou em profunda depressão. Putz. Ele e minha irmã mais velha. E eu me lembro que ele ficou numa rede sentado e não conseguia trabalhar. E de repente a nossa conta foi aumentando com a pessoa que fazia a venda, que chamava marreteiro, né? Fazia uma venda no varejo. Sei. E um dia essa pessoa passa na estrada, passava assim uma vez por semana, que a estrada na época era de barro, muito, muito difícil. E eu desci para comprar as coisas que a gente precisava, sal, açúcar, algumas coisas, o leite para minha irmã caçula. E ele disse, não dá mais para vender, Maria. A conta do seu pai está muito alta. E aquilo foi uma coisa muito difícil para mim. Eu digo, meu Deus, esse homem vai ficar falando do meu pai, que o meu pai não paga as contas. E eu me lembro que a gente tinha um paiol cheio de arroz, até o teto, que era para o meu pai bater o arroz, que era batido na base da vara, né? Bater como assim? Tem o cacho de arroz, sei. Não é? A gente não tinha máquina para fazer esse processo. Então você fazia uns montes de arroz assim, pegava uma vara de madeira, batendo para que os caroços se desprendessem do cacho, né? E a minha irmã mais velha também nessa situação, eu era depois dela, né? E meu pai não reagia. E ele entrou para dentro do centro que a gente e voltava uns 4, 5 dias depois, quando ele voltasse, né? Eu falei, eu vou pagar a conta do meu pai. E eu entrava para dentro daquele paiol, tipo 7 horas da manhã. Eu saía meio-dia, comia, voltava e até 6 horas da tarde batendo arroz. Meu Deus. Quando ele voltou, tinha um monte de saca de arroz na frente da estrada. E ele perguntou, quem fez isso, Maria? Eu disse, foi o meu pai. Você não falou por você? Não, porque eu queria honrar o nome do meu pai. Que história. Eu acho que, às vezes,
né? As adversidades, elas fortalecem a gente, né? E é incrível como essas adversidades, elas me fortaleceram. A gana por estudar, né? Por respeitar as pessoas, me colocar no lugar das pessoas. Eu tenho muita gratidão. Foram muitas pessoas que me ajudaram. Muitas. Vilela se emociona com Ana Carolina, falando de Isabela Nardoni. Fala sobre tua filha. Ah, Fala sobre ela. ela tá incrível. Você fica imaginando, assim, tipo, as qualidades que ela tinha, o que ela seria. Deve ser... Não sei se isso é bom. Eu fiquei emocionada e você também. Porque a gente tem filho e fica pensando, né? Fica. Pô, daqui 10 anos, o que ele vai ser? Será que vai gostar de mim ainda? Será que... Então, que rumo seguir, o que vai fazer? Nossa, vai ter um bom relacionamento, Exato. não vai? Quantos pais você fala assim, nossa, não consigo conviver com meu filho, eu tenho problema de relacionamento, de personalidade. Então, assim, ela tinha uma personalidade bem tranquilinha, assim, igual a minha. E era grudada em você? Grudada, a gente dormia junto no quarto, pijama igual, essas coisas assim, entendeu? O que eu vejo, assim, o que eu me conforto, o que eu me espelho hoje é viver cada fase dessa com os meus filhos hoje. Isso. E essa oportunidade de passar por isso. Porque eu acho que é a melhor forma de você fazer esse teste, exato. Fazer a vida, e viver bem. A vida que ela viveu ter sentido, porque não tem, se a gente acredita, e eu acho que você acredita que tem alguma coisa além disso, ela tá vendo e tá feliz, entendeu? Ela não queria que você parasse sua vida, estacionasse e não fizesse mais nada. Exato. Era essa a minha ideia o tempo todo. Será que ela quer uma mãe depressiva, uma mãe largada, uma mãe que não seguiu, que não fez nada, que não teve... Porque assim, a gente era muito feliz. Eu sou muito empolgada, eu sou muito ativa. Hoje, sei lá, até menos, meus amigos podem falar. Mas eu era aquela que organizava festa, eu era líder, eu sempre fui com todos os meus amigos. E esse final de semana eu tava com um grupo de amigos também, e aí as minhas amigas estavam falando do documentário e tal. É sobre isso, assim, os lugares que ela tava. Eu era nova, né? Eu tinha meus 20 e poucos anos. Então eu ia pro samba de sábado à tarde, ia encontrar meus amigos, ela ia comigo. Sério? Ela ia comigo, tava todo mundo lá. De boa. Não ficava cansado, enchendo o saco, vamos embora. Todo mundo conhecia, óbvio que tinha essa fase, mas todo mundo conhecia, todos os meus amigos conheciam ela, gostavam, era cada hora um distraindo ela, ela tava no hall dos meus amigos todos, então a lembrança da minha turma... É tudo muito bom, né? É tudo muito bom. E eu ficava pensando assim, cara, eu sou feliz. Eu tive uma fase muito triste da minha vida, mas eu posso ser feliz de novo. Eu posso continuar sendo feliz sem deixar de ter essa lembrança triste, que ela sempre vai ser. É uma cicatriz, exato. Você olha pra ela, você tem a cicatriz, você se lembra, mas ela faz parte da sua vida. Ela faz parte da minha vida, e por que não seguir? Que é exatamente o que eu falo. Eu não queria me permitir... cair, derrubar. É muito fácil você entrar num buraco e falar, eu mereço isso e eu vou ficar aqui pro resto da vida e não sair mais de lá. Não tá. E eu não sei se você tem isso, eu tenho isso com algumas coisas do passado, assim, e com meu filho já aconteceu, de ter alguns momentos que quando você tá passando, você fala, eu vou lembrar disso pro resto da vida. Exato. Vilela se emociona com mensagem do pastor Lamartine Pozella. Vilela, saiba que Deus te ama também, meu querido. Deus te ama muito, mas muito. Ele cuida de você. Ele te levantou. Ele tem te honrado. Mas sabe o que Deus ama em você? Ama o seu coração, a tua humildade, a sua simplicidade e o seu desejo. Ele conhece todas as suas lutas, suas dores, as suas ansiedades. Não tenha medo do futuro. Porque Deus conhece o futuro, Deus conhece o fim no começo. E Ele te criou para um propósito extraordinário. Você fala para milhões, não para aqueles que são de religião, que estão dentro das quatro paredes, mas você tem sido uma porta aberta para o Evangelho ser pregado. Senhor, eu quero orar, Pai, pela vida do Vilela, pela sua família. Posso fazer um pedido? Pode.
se eu vou conseguir falar, mas queria pedir muita oração pro meu pai, que tá muito doente. E semana passada ele foi diagnosticado com mal de Parkinson, tá com depressão profunda e às vezes eu acho que eu não consigo. É muita ansiedade, eu não sei o que fazer, entendeu? Então, desculpa de ser egoísta, mas eu queria pedir principalmente por ele. Não é egoísmo. Porque Deus ama quando a gente pede oração a Ele. Pede para Ele. Eu vou orar por Ele. Qual é o nome dele? Gilberto. Senhor, eu oro agora primeiro pelo coração do Vilela. Ele está triste, Senhor, porque é o seu pai. E ele, Senhor, gostaria muito que o Senhor pusesse a mão sobre ele. E a minha oração, Pai, é que o Senhor faça uma obra na vida dele. Que no lugar da depressão venha paz e alegria. E também ao Vilela, Senhor. Coloque no seu coração certeza de que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Deus capaz de curar a enfermidade, mas capaz também de dar força para enfrentarmos a enfermidade. Eu não sei qual é o teu propósito, Senhor, mas eu sei que o Senhor é bom. Então, Senhor, fortalece o Vilela, fortalece a sua fé e fortalece o seu pai. Fortalece, Senhor, tira a tristeza e dá no lugar da tristeza a alegria, a esperança e a fé, Senhor. Porque, Senhor, essa vida passa, mas aquele que está contigo vence todas as lutas. E eu declaro o nome sobre todo nome, o nome de Jesus, sobre este lugar, Senhor. Todos aqueles que vierem aqui, Senhor, que nenhum deles deixe, Senhor, demônios ou qualquer coisa ruim, mas que o Senhor blinde esse lugar, porque esse lugar é um lugar onde o Senhor é glorificado e pessoas vêm aqui, ó Pai, para testemunhar da sua fé. Então, Senhor, eu peço a tua bênção, a alegria, renova o coração e as forças do Vilela, Pai, porque o Senhor o tem abençoado, que ele enxergue isso, Senhor, e que ele entregue isso nas tuas mãos, porque o Senhor vai fazer. A tua palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração, Vilela. Não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Senhor, o Senhor é um Deus de cura, o Senhor é Jeová Rafa, o Deus da nossa cura. Então, Pai, toca na vida do pai dele. Como é o nome dele mesmo? Gilberto. Toca na vida do seu Gilberto, Pai, e opera o milagre, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Vilela se emociona lembrando da sua avó? Quando meu avô morreu relativamente... Assim, meu avô morreu jovem, ele devia até... Mas você tinha quantos anos? Eu tinha uns 11 ou 12. E aí? E ele tinha uns 56. Ele tinha menos de 60. Então, foi ruinzão, né? Eu vi todo mundo muito triste. Eu lembro de não querer ir ao enterro, né? Porque o clima não era... E eu tinha essa coisa assim de... E aí, ó, que louco falar disso. Eu não sei se eu lembrei disso nunca na minha vida, como agora, nesse momento. Porra, cara, eu vou ficar mega emocionada. Meus pais, todo mundo, minha família toda saiu e foi pro enterro. E que louco lembrar disso agora. Obrigada. Eu fui pro altar da minha avó, esse altar que eu descrevi agora. E eu fui conversar com meu avô e me despedir dele. E eu, nessa hora, eu não lembro, por mais que eu tivesse triste, era muito dizer que eu ia sentir falta dele, agradecer por tudo que ele tinha feito por mim. E eu lembro dessa sensação. E agora, a resposta da sua pergunta. Tem a fé no meio, que é o lance de que um dia a gente vai se encontrar de novo. Putz, então... Você falou... Que louco, também cara. Vou me emocionar, porque... Minha avó... A avó é foda, é foda. A minha avó... Eu nasci com problema no pé e ela... Nasci com os pés pra dentro e tal. E minha avó sempre foi a pessoa que teve do meu lado, tinha uma fé muito grande. E quando ela morreu, eu fiquei muito mal porque eu não chorei, entendeu? Que idade... isso é foda. Que idade você tinha? Eu não sei, mas eu não chorei. Você era criança? Era criança. Quer dizer, acho que era pré-adolescente, não sei. Eu sei que eu não chorei. Eu tava tão triste, que eu não chorei porque ela teve um derrame um tempo antes. Ela já não tava bem. Não era mais minha avó, ela entendeu? Não tava bem. Pra mim, ela tinha morrido quando ela teve o derrame, porque ela não lembrava mais de nada.
E aquela pessoa que tava lá já não era minha avó. Então ficou, sei lá, um ano... Não era minha avó. Então eu já tinha chorado tudo. E quando ela morreu, pra mim... Eu acho quase que foi um alívio pra ela. Exatamente. Mas que louco. E eu fiquei muito mal. Mas assim, não, você não tá mais mal, você já entende, né? Claro, quando você é mais velho, você entende. Mas eu passei muito tempo tentando entender por que eu não tinha chorado, se era a pessoa que eu mais amava. Eu tenho muito neto, ela tinha. E eu era o preferido dela porque ela me cuidou quando eu nasci com esse problema. Sim. E eu demorei muito tempo pra entender por que eu não tinha chorado. E depois, quando eu entendi, me tirou um peso de mim, porque você fica com aquilo, fala, caramba, você é ingrato, né? E não é, né? Não é. E muito louco, porque a minha avó teve Alzheimer. E isso que você descreveu se aplica a mim, assim. Eu passei muito... Ela teve, acho que o Alzheimer junto, porque com derrame eu não lembrava mais de nada. Parou paralisou uma parte, ela não conseguia falar... E ela só ria e dava a mão pra gente. Você via que ela às vezes reconhecia, às vezes não. Porque daí já é o declínio do cognitivo, o mental, né? E é engraçado, assim, curioso que a gente esteja falando disso, que a gente tenha isso em comum. Porque quando a minha avó teve o Alzheimer e ela, enfim, e isso foi ficando cada vez mais difícil de suportar, né? Isso que você descreveu, o fato de... Obrigada. O fato de chegar lá e vê-la e ela não tá lá, como você falou. E aí, eu me culpei por muito tempo de não ir visitá-la tanto, porque era muito difícil aceitar ela desse jeito e tal. E hoje eu acho que eu entendo também melhor, não querendo me desculpar, né? Mas olhar para isso com um olhar de entendimento mesmo, não de querer carregar a culpa. Não, hoje eu iria visitar, iria ficar o maior tempo possível com ela e tal. Mas na época eu consigo entender por que eu não queria ir lá, porque me fazia muito mal, porque não era mais minha avó. Vilela se emociona com o Dedé dos Trapalhões. Você não tem ideia de quanto você foi importante na minha vida. É sério. Quantas crianças hoje que podem falar pra você, Dedé, que você fez parte da vida dela, que hoje são pais também, que... Cara... Você não tem noção do seu tamanho, fazer cara. O velho chorar aqui. Não, eu tô falando, eu tô emocionado, cara. Minha mãe, meus pais que não tá aqui. Você tá me deixando emocionado também. É muito grande o que vocês fizeram, cara. É muito grande. Você não tem a dimensão, cara. Os Trapalhões, eles vão ficar na história de um jeito que vocês não têm ideia, cara. Não tem Vocês ideia. revolucionaram, vocês tocaram o coração de muita gente, vocês ensinavam a gente as coisas certas, as coisas erradas. Você tem noção disso? A gente não tem mais isso na televisão hoje em dia. Pode ver, não tem mais um programa infantil, alguma coisa que ensina as crianças. Então, Dedé, eu posso te falar uma coisa, eu falo por mim e por todo mundo da minha geração. A gente vivia para esperar o domingo, para ver o que para sentar na frente da televisão. E sabe por que era legal? Era o único momento que a família inteira se reunia, porque não era só as crianças que assistiam, meus pais assistiam. Porque normalmente tinha um programa infantil que as crianças assistiam, mas os Trapalhões agradavam tanto os adultos, porque a gente não sabia, mas tinha um pouco de sacanagem. Tinha a brincadeira que o meu pai ria, que minha mãe ria, que a gente não entendia. Então, eu te falo, você não tem ideia da dimensão sua. Então, eu te falo, você é muito importante. Você, o Didi, o Zacarias, o Mussum, estão pra história.